A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Essa é uma frase do filósofo polonês Arthur Schopenhauer, e isso descreve bem o que acontece com Jack nesse filme. Olá, eu me chamo Noland, e hoje vamos analisar o filme O Estranho Mundo de Jack. E mais especificamente, vamos nos aprofundar no vazio que o toma nesse filme, e descobrir como podemos lidar com esse sentimento, que por mais que não percebemos, ele sempre nos acompanha. O filme começa com Jack fazendo sua performance para o Halloween, que a propósito, esse filme mudou minha opinião sobre musicais e animações. Pelo menos nessa foi perfeitamente executada, assim como todas as outras coisas nessa animação. Logo em seguida, os moradores da cidade do Halloween vão o ovacionar, mas ele rapidamente dá um jeito de sair de lá sem que eles o vejam, pois ele parece ter ficado incomodado com isso. Na cena seguinte, Jack começa a cantar, expressando o vazio e a crise existencial que ele sente, pois por mais que ele já seja o rei desse reino, ele se sente entediado e vazio, não se contentando em ser o melhor no que faz, e querendo algo mais do que já possui. E é aí que entra a frase de Schopenhauer, pois o motivo dele estar sentindo esse vazio é justamente o tédio de já possuir tudo nesse reino, e para ele isso não parece ser o suficiente. Logo em seguida, Jack continua remoendo e pensando sobre o vazio que sente, enquanto anda por uma floresta. Porém, ele se depara com 5 árvores intrigantes, e cada uma possui um símbolo diferente, remetendo a uma data comemorativa. E uma em específico o chama a atenção, que é a que tem o símbolo do Natal. Ele se aproxima dela e vê que pode abri-la como uma porta, e acaba caindo dentro dela, entrando em uma espécie de portal que o leva para a cidade do Natal. Chegando lá, ele fica surpreso e levemente confuso com o que vê. Tudo colorido, com um ar mais aconchegante, diferente do reino em que ele viveu toda a sua existência. Ele fica maravilhado com aquele mundo tão diferente do dele. Porém, na sua cidade, os moradores estão preocupados por não o encontrar, e até desesperados, pois afinal, Jack é o seu líder. Mas depois de um tempo, Jack volta ao seu reino e convoca uma reunião geral para falar sobre o que viu. Na reunião, ele descreve o que viu, mas os moradores obviamente ficam confusos e não entendem direito o que é o Natal e como funciona. E nem mesmo Jack entende exatamente, nem mesmo tendo ido à cidade de Natal e visto com seus próprios olhos. Logo após a reunião, Jack vai até o doutor que criou a Sally e pede para usar seu laboratório, pois ele continua confuso e quer entender o que é o Natal exatamente. Depois de um tempo estudando e pesquisando, ele tem a brilhante ideia de ser o novo rei do Natal. Ele reúne o pessoal novamente e dá funções a cada um deles. Quero dar um adendo para a conversa que ele tem com Sally, assim que ele vai dar a função para ela fazer sua roupa de Papai Noel. Nesse diálogo, Sally, sendo a personagem mais sensata dessa cidade, fala que está com um mau pressentimento sobre o plano de Jack, mas ele obviamente não dá ouvidos e o segue mesmo assim. Ele dá também uma função para os meninos da cidade de capturar o Papai Noel, que é chamado por eles curiosamente de Papai Cruel. Mas na primeira tentativa, eles acabam entrando na árvore errada e capturam o Coelho da Páscoa. Mas Jack logo manda eles voltarem e pegarem o Papai Noel. Enfim, pouco depois, Jack está experimentando a roupa que pediu para Sally fazer, e ela novamente volta a dizer que não concorda com isso, pois acha que vai dar errado e que ele não parece ser ele, se referindo ao fato dele estar querendo literalmente ser o que não é, e agindo contra a própria natureza, e não aceitando a si mesmo, e não dando valor às coisas grandiosas que já possui. Mas, continuando, ela fala que ele não é o rei do Natal, mas sim o rei do Halloween, e que ele deveria aceitar isso. Mas, obviamente, ele não dá ouvidos novamente. Vocês se lembram da missão que o Jack tinha dado aos garotos, não é? Pois é, eles realmente conseguiram capturar o Papai Noel e o prendem com um monstro verde, que meio que tortura ele. Mas, enfim, Jack, após tentar ser o rei do Natal e acabar fracassando terrivelmente, afinal, ele tem a visão bem distorcida do que é o Natal, e é óbvio que iria dar errado. Bom, então ele, após perceber que fracassou, começa a se culpar e perceber que o que fez foi errado, e aceita o que ele é, ou melhor, quem ele é, e que está tudo bem, pois afinal ele é o rei do Halloween. Isso nem deveria ser problema, pelo menos não na minha visão. Ganância de querer mais o cegou, criando um vazio que, se ele tivesse analisado bem, nem deveria estar lá, pois afinal, como eu havia dito, ele já tem tudo.
mas ainda assim foi buscar o que já tinha em outro lugar. É claro que não há problema em desejar ser mais ou querer evoluir. O problema é que Jack deixou a ganância o cegar. Ele literalmente já era o rei da cidade do Halloween, mas mesmo assim foi querer ser rei de outro lugar, sendo que isso, na minha visão, foi apenas ganância. Pois ele era o rei de um lugar que todos o reverenciavam, mas ainda assim ele não valorizou e se deixou ser consumido pelo tédio de possuir, que o fez sentir um vazio enorme. Ao meu ver, ele poderia tentar melhorar no que ele já era bom, tentar ser o melhor da sua maneira, mas ele só percebeu isso após quase arruinar o Natal. Mas logo após essa reflexão profunda de Jack, ele vai soltar o Papai Noel, pois ele é o único que pode realizar e salvar o Natal. E chegando lá, nós vemos que Sally também foi capturada, tentando ajudar o Jack. E depois de uma luta muito bem animada, por sinal, Jack vence e consegue libertar o Papai Noel, que vai logo em seguida salvar o Natal. No final dessa bela animação, Jack aceita quem ele realmente é, e dá valor às coisas e pessoas que ele tem e se importa com ele de verdade. Em especial a Sally, que, sinceramente, como eu havia falado, é a personagem mais sensata dessa animação. E assim acaba uma das animações de stop motion mais incríveis já feita, se não for a mais incrível, nos trazendo uma reflexão muito profunda sobre identidade, propósito e, principalmente, nos ensina a valorizar o que somos e quem temos ao nosso lado, sempre buscando evoluir naquilo que somos bons de fato e melhorar a cada dia como ser humanos, e no caso de Jack, um esqueleto. E eu sei que deixei algumas cenas e detalhes de lado, mas é que eu queria apenas me aprofundar no vazio que Jack sentia, pois isso é um problema bem comum que muitos têm. Eu mesmo passei por isso. Sentir esse vazio e essa falta de propósito é mais normal do que nós imaginamos. Mas se analisarmos bem, podemos dar propósito à nossa vida, pois sempre vai ter algo que somos bons ou gostamos. E o vazio só aparece se deixarmos de apreciar os bons momentos que temos com aquelas pessoas que sempre estão ao nosso lado, ou deixar de valorizar o que temos. Mas é claro, essa é apenas a minha humilde opinião e visão sobre o assunto. Fique à vontade para deixar a sua opinião nos comentários. Mas enfim, muito obrigado por assistir até aqui. O meu nome é Noland e até o próximo vídeo.